Olá, boa noite. O TN já está no ar. Vamos aos destaques de hoje. Criança autista de 8 anos é atingida por bala perdida durante tiroteio em Jacaraípe. Homem é preso acusado de assediar menina dentro do Transcol. A vítima tem apenas 13 anos. Mega operação da Polícia Civil retira das ruas 52 suspeitos de tráfico, porte ilegal de arma e homicídios. E o combate ao Aedes aegypti em Vila Velha. O número de casos de dengue, chikungunya e zika costumam aumentar depois dos alagamentos. Mais um caso de importunação sexual em ônibus na Grande Vitória. Desta vez, o homem foi preso no terminal de São Torquato, em Vila Velha. Ele teria assediado uma menina de 13 anos. O vídeo mostra um homem detido dentro do terminal de São Torquato, em Vila Velha. Ele é acusado de molestar sexualmente uma jovem de 13 anos. A polícia foi chamada e o homem foi preso na manhã desta terça-feira. A adolescente estava no ônibus linha 597. Ela voltava de um curso quando o homem sentou ao lado dela. Esse cara que estava sentado lá atrás veio e sentou do meu lado. E jogou a perna para o meu lado e colocou a mão atrás. E começou a fazer gesto. Aí o homem que estava atrás de mim viu e me chamou lá para trás. Aí eu sentei lá, toda hora ele ficava olhando e logo depois ele começou a se masturbar e ficar fazendo gesto para chamar minha atenção. O assédio começou quando o coletivo passava pelo centro de Vitória. E a situação estava tão explícita que, ao passar em um ponto na região do Porto, uma cozinheira entrou no ônibus e percebeu de cara o que estava acontecendo. Fiquei sentada olhando para ele, observando ele masturbando para a menina. No áudio do vídeo dá para ouvir o homem dizer que estava apenas olhando para a menina. A mulher que está gravando fica indignada e questiona. E qual que é a graça de querer pegar uma menina de 13 anos? Nessa segunda-feira, mostramos no Tribuna Notícias um caso parecido. Um feirante de 41 anos foi detido por ter importunado sexualmente uma jovem de 21 anos. Esse caso aconteceu dentro do ônibus linha 526, quando o coletivo estava no terminal de Campo Grande, em Cariacica. As mulheres já não suportam mais comportamentos como esse. Se fosse, mas uma neta minha, mas eu teria batido nele. É ruim, né? A gente se sente a mercê dentro dos ônibus, do Transcol. É inaceitável, né? É vergonhoso, né? O acusado do assédio desta terça-feira está detido e o caso foi para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. O crime em questão é o de importunação sexual, que tem a pena de 1 a 5 anos de prisão. A adolescente contou que era a primeira vez que voltava do curso de ônibus. Na hora, ela ficou sem reação. Logo na hora que ele sentou do meu lado, eu já percebi. E na hora que ele ficava olhando para mim e o cobrador ficava olhando para minha cara, eu fiquei meio que... Sem saber o que fazer? É mais do que normal, né? Uma menina de 13 anos ficar assustada, sem saber o que fazer diante de uma situação dessa, né? Ainda bem que ela contou com a ajuda dos passageiros que não se calaram diante do crime. Olha, o suspeito foi autuado em flagrante e será encaminhado ao presídio. E uma criança foi atingida por uma bala perdida durante um tiroteio na Serra. Foi no bairro das Laranjeiras, na região de Jacaraípe. Moradores estão muito assustados com a violência por lá. As marcas dos tiros ficaram pela parede. O projétil na rua indica que uma pistola .40 foi usada no ataque. Uma equipe da Divisão de Homicídios esteve no local para a perícia. O tiroteio aconteceu no cruzamento da Rua Caiçaras com a Rua 14, no bairro das Laranjeiras, em Jacaraípe. Um menino de 8 anos, que é autista, foi atingido na coxa por uma bala perdida. A criança havia acabado de descer do ônibus junto com a mãe, bem aqui neste ponto. Andaram até um pouco mais à frente, quando ele foi atingido por um tiro de raspão na coxa. Segundo testemunhas, os disparos partiram de um veículo vinho, modelo Gol, que já estava andando aqui na região. A criança foi socorrida para esse hospital particular na Serra. Por todo o bairro, o que impera é a lei do silêncio. Moradores assustados não gravam entrevista, mas confirmam um clima de terror na região.
Em menos de um mês, já foram mais de 4 assassinatos no bairro das Laranjeiras. Na noite desta segunda, uma troca de tiros deixou um rapaz de 20 anos ferido. No último dia 29, nossa equipe esteve no bairro. Marlon Martins da Silva, de 27 anos, e um jovem de 16 anos foram assassinados com vários disparos. A disputa pelo tráfico de drogas entre duas gangues rivais seria o motivo para tanta violência. Olha, até o momento ninguém foi preso. Estão sendo procurados os criminosos que atiraram no estudante durante um assalto na Glória, em Vila Velha. O adolescente de 17 anos levou um tiro de raspão no peito. Ele jogou o celular num quintal quando foi abordado pelo bandido. Agentes da Guarda Municipal passavam pelo local. Os agentes foram avisados por um homem de moto. O jovem baleado foi socorrido e levado ao PA da Glória. Os criminosos, infelizmente, conseguiram fugir. Olha, deixar objetos de valor ou dinheiro no carro enquanto dá uma paradinha no supermercado, por exemplo, é um verdadeiro perigo. Você pode ser vítima de criminosos. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem corre segurando uma bolsa. Dentro dela, R$ 78.300 em espécie. Ele foge em seguida na garupa de uma moto que dava cobertura a toda a ação. A bolsa estava dentro de um carro parado no estacionamento de um supermercado em Laranjeiras, na Serra. A polícia foi acionada e conseguiu localizar os dois suspeitos. O gerente do estacionamento presenciou todo o crime. Quando os nossos colaboradores viram ele em direção ao carro, que entrou com muita facilidade no carro, aí eles já acionaram a polícia militar, deram um grito no rapaz que estava dentro do veículo. Ele, assustado, pegou uma bolsa que estava dentro desse veículo e saiu correndo. O acusado tem 22 anos, é estudante de odontologia de uma faculdade particular em Vitória. Ele teria admitido que roubou o dinheiro que era da própria mãe para quitar uma dívida de R$ 5.000 em drogas. O valor estava na bolsa da vítima porque seria usado para a compra de um apartamento. Nós procuramos a vítima, mas ela não quis se pronunciar sobre o ocorrido. O caso chama a atenção para o que seria uma nova modalidade de golpe. Os bandidos estão roubando veículos e objetos de carros que estão parados em estacionamentos privativos, como em shoppings e supermercados, por exemplo. O interesse é no ressarcimento do valor do que foi levado. O golpe não se encaixa no ocorrido no estacionamento em Laranjeiras, mas, segundo o gerente e chefe de segurança do local, na semana passada uma van com R$ 4.000 em espécie foi levada de um estacionamento em um supermercado em Vila Velha. Acontece sim, de pessoas tramarem para poder fazer esse tipo de ato aí, para poder ter um certo benefício, ter uma indenização por parte do estacionamento. Vale também um alerta para os cuidados com os pertences em veículos deixados em estacionamentos privativos. A sensação de segurança acaba sendo um facilitador para a ação dos bandidos. As pessoas veem a facilidade que tem no estacionamento, de colocar um carro e ir lá e o delinquente chegar e acha que vai ser fácil, porque não tem ninguém monitorando e acaba fazendo aí o furto aí, né? Não pode facilitar, né? Os dois acusados foram encaminhados à delegacia. O estudante foi ouvido e liberado e ele devolveu o dinheiro à mãe. A gente faz um rápido intervalo. Na volta, você vai ver que teve uma operação da polícia para colocar assassinos na cadeia. Agora, imagens da Avenida Fernando Ferrari para você, em Goiabeiras. Uma garçonete tomou uma decisão arriscada ao ver o irmão sendo assaltado em Vila Velha. Ela decidiu reagir e tentou evitar o assalto. A ação foi registrada por câmeras de segurança. Repare com atenção essas imagens de vídeo monitoramento. 2 jovens estão sentados na calçada quando um carro prata se aproxima. 2 homens descem do veículo, um do carona e outro do banco de trás, e rendem o casal de irmãos. A menina ainda tenta fugir, enquanto o rapaz tem o celular levado. Em seguida, ela reage dando um soco em um dos criminosos. O irmão dela também decide reagir e dá um chute nas costas do outro bandido. O caso aconteceu na Rua 7, no bairro Cocal, em Vila Velha. A vítima é essa garçonete de 23 anos. Falaram que se eu não voltar, ia dar um tiro na cabeça dele. Volta, senão vou dar um tiro. Falou com a minha mãe, que estava sentada aqui na varanda. Manda ela voltar, manda ela voltar. Aí foi na hora que minha mãe falou, pelo amor de Deus, entrega o celular, entrega o celular.
Aí eu peguei e voltei. Dara conseguiu proteger o celular novo, comprado um dia antes do assalto. Mas os bandidos fugiram, levando o aparelho do irmão. Na fuga, deixaram para trás uma parte da arma que era de brinquedo. Essa não é a primeira vez que a garçonete reage a um assalto. A revolta é tão grande que a gente perde até o medo. Fiquei 5 meses sem telefone, aí quando ganha aí é um trabalho para cair de 6, 7 vezes o telefone, trabalha de dia e de noite para vagabundo querer vir levar. E é sempre assim, te compra, eles vêm e levam. Esta dona de casa é quem aparece nas imagens segurando uma criança do outro lado da calçada. Ela conta que percebeu a ação e, com medo, voltou para dentro de casa. Eu vi um carro parado, né, com o celular ligado, tipo como fosse um aplicativo, só que aí abriu a porta traseira e tinha um rapaz que eu vi que ele estava armado, porque ele estava segurando uma arma na cintura, fez que sair e voltou quando me viu, só que eu percebi e eu voltei, porque eu estava com uma criança de 10 meses no colo. E eu vi a Dara gritando e olhei de lá e vi que era um assalto. Depois que eu vi certo na filmagem, que na hora a gente fica tão nervosa que a gente não percebe. A vítima estava sentada nesta calçada, em frente à casa da mãe dela. Segundo relatos, uma viatura da Polícia Militar havia passado 10 minutos antes da abordagem aqui na rua. Segundo os moradores, os assaltos na rua e no bairro são constantes. A polícia até faz o patrulhamento, mas não é o bastante para impedir as ações. A gente tem pouco policiamento, polícia passa, mas bem poucas vezes. Então o vagabundo aproveita e leva mesmo. Hoje a gente vive presa, a gente não consegue, os bandidos vivem soltos e a gente vive presa, né? Olha, a PM diz que fez buscas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado. Sobre o patrulhamento, afirmou que está atento aos registros e faz o policiamento na região, como nós vimos aí na reportagem. Um homem foi preso hoje dentro de uma agência bancária na UFES, acusado de estelionato. Ivan Silva Nascimento, de 36 anos, estava na agência bancária tentando pegar um empréstimo de R$50 mil, utilizando documentos falsos. Ele ainda se passava por advogado de uma prefeitura da Grande Vitória. Ao ser preso, o suspeito confessou que escolhia como vítima servidores públicos, localizando os dados através de arquivos na internet. O suspeito foi autuado por falsidade ideológica e estelionato e será encaminhado ao presídio. Olha, a Polícia Civil realizou uma mega operação nacional para colocar atrás das grades homicidas. No total, 52 pessoas foram presas, sendo 10 por este crime. Aqui no Espírito Santo, a operação cobriu toda a área da Grande Vitória e também municípios do interior de norte a sul. 45 pessoas foram presas, sendo 10 acusadas de homicídio e 35 por outros crimes, como tráfico, porte ilegal de arma e estupro. É uma operação nacional. Em nível nacional foram 858 indivíduos presos. No âmbito estadual, nós fizemos operação em todo o estado, de norte a sul, Serrana e noroeste. 225 policiais envolvidos nesse trabalho. O resultado foi bem positivo. Além dos 45 presos, os policiais também apreenderam 7 menores. Um deles tinha um mandado de busca e apreensão em aberto pelo crime de homicídio. A intenção dessa operação é apertar o cerco contra os criminosos e retirá-los do convívio da sociedade. Se formos contar aí das operações que já realizamos da Polícia Civil, já temos mais de 80 presos, né, em razão de homicidas e feminicidas. Além das prisões e apreensões, a polícia também encontrou drogas e armas. Outras operações como essa estão previstas para este ano. As operações elas são coordenadas pelo CONCEPC. Nós vamos ter ainda mais 4 edições, agora não mais de homicídio, mas de outros crimes. Um taxista pulou do carro em movimento após ser feito refém em um assalto. O taxista de 32 anos ficou com várias lesões pelo corpo. Ele foi colocado no porta-malas do próprio carro, depois de ser rendido pelos bandidos. O taxista foi atender uma corrida no bairro Ataíde e, após deixar o cliente, aceitou uma segunda corrida. Só não esperava que eram 2 ladrões. Ao ser obrigado a entrar no porta-malas, ele se desesperou e pulou do carro em movimento. Os suspeitos abandonaram o veículo pouco depois, mas acabaram presos. E a seguir você vai ver que tem morador preocupado com as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti em Vila Velha. E você vê agora imagens ao vivo da Reta da Penha. A gente já volta.
Depois dos alagamentos provocados pela chuva há quase 2 semanas, Vila Velha enfrenta agora outro problema: as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. O olhar esverdeado da esperança de ter dias menos doídos. Neia está com Zika vírus. São dias de muitas dores, dores assim insuportáveis, de você não poder tocar, nem levantar da cama, nem andar, nada. São dores assim de chorar mesmo, entendeu? O olhar perdido de quem ficou mais de 1 semana com chikungunya. Era posto de saúde todo santo dia. Lá, muita gente com os mesmos sintomas do Willis. A maioria é tudo doente, com dor no corpo, dor na junta. Com os mesmos sintomas que você estava? Isso mesmo. Estava com soro, tomando soro, deitado. Tinha gente com força doente lá. Não tem nem um mês que eu e o cinegrafista Bruno Passos estivemos aqui no bairro Cobilândia para mostrar, para relatar a preocupação dos moradores quanto a dengue, chikungunya, zika. Pois é, após as fortes chuvas do dia 18 de maio, a preocupação é ainda maior por aqui. Olhar preocupado de quem ainda não teve uma experiência com o mosquito Aedes aegypti, mas vê diariamente vizinhos com os sintomas da dengue. Depois dessa chuva agora, parece que assim a população toda está pegando dengue aqui na nossa região. Números da Prefeitura de Vila Velha mostram que em 2019 são 2.627 casos suspeitos de dengue, 86 de chikungunya, 68 de zika vírus e 2 mortes. A gerente da Vigilância Ambiental explicou que diferentes trabalhos têm sido executados em Cobilândia. A gente tinha uma equipe em Jardim Marilândia, nós tivemos que tirar essa equipe de lá para ir para outro bairro, trabalhar outro bairro, porque a gente não tinha condições de transitar. Hoje essa equipe ela está voltando, então o bairro Jardim Marilândia, que foi também afetado, vai estar recebendo os agentes de endemias. Tem muitos bueiros que às vezes está represado por causa de lixo, também muitos lixo jogado na rua. Está entupindo, então a gente já está enviando uma equipe para esses bairros justamente para fazer o tratamento e evitar aí esses focos. É preciso se atentar para algo muito sério. De cada 10 criadouros do mosquito encontrados pelas equipes de endemias, 8, repito, 8 estão dentro das residências. Por isso não faz sentido transferir a responsabilidade apenas para o poder público. Controlar o mosquito é dever de todo mundo. Meu, seu, de todo mundo. A gente pede, inclusive, que os moradores abram mesmo as suas casas, eles estão identificados, têm o crachá, porque a gente tem 40% de pendência, muita gente não abre as residências, então a gente já faz esse apelo, então eles estão voltando. Olhar de esperança em ver menos mosquito e mais conscientização. Primeiro, começo pela minha casa. Se eu me preocupar comigo, eu vou amar o meu semelhante como eu gostaria de ser amada. O que eu não quero para mim, eu não quero para o outro, É isso aí, a orientação é sempre manter o quintal limpo para evitar o acúmulo de água. A recomendação é de que a limpeza seja feita no mínimo de 2 em 2 semanas. Tem que ficar de olho e cada um fazer a sua parte, E a gente fica por aqui para rever as reportagens, o jornal completo. Acesse tribunaonline.com.br. Fica agora com o SBT Brasil. Uma boa noite para você e até amanhã.